Salve, salve galera! Estamos chegando com mais um episódio do seu Olé Open Bar, o podcast oficial do Olé do Brasil. Hoje com uma convidada super especial, craque do jornalismo esportivo, craque da ESPN. Senhoras e senhores, Gláucia Santiago, minha amiga, muito obrigado por atender nosso convite, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, Álvaro, muito bom. Eu que agradeço o convite pra gente bater esse papo, pra gente relembrar até histórias, né, que a gente conhece há tanto tempo desse interior de São Paulo. Tantas e tantas pautas. Tantas e tantas coisas, mas muito bom estar aqui com vocês, prazer enorme. A resenha vai ser sensacional, agradeço também ao Luizão, que vai participar da resenha lá de Porto Alegre, o Dan Marques está aqui no estúdio com a gente em São Paulo, os craques do Olé do Brasil, mas antes, tem recadinho? Tem recadinho, é importante sempre a gente lembrar e agradecer a KTO, que apoia o nosso projeto, que patrocina o Olé Open Bar. E se você quiser entrar para o mundo das apostas, a KTO é um ótimo parceiro, você pode acessar o site kto.com e usar o cupom OLÉ para o seu primeiro depósito. Se você usar esse cupom, você ganha 20% de bônus. Então colocou lá R$100 para fazer a sua aposta, você recebe mais 20 nessa bonificação. Então é muito simples, usou o cupom, 20% de bônus no primeiro depósito, e se tiver alguma dúvida, é só chamar o pessoal do suporte que eles ajudam vocês. Então muito obrigado, KTO, valeu, vamos mais um nessa, estamos juntos. É isso, valeu KTO, e aproveitar, pedir aquela moral de sempre para quem tá assistindo a gente, já se inscreve no canal, já ativa o sininho aí para ficar por dentro das notificações e compartilha o conteúdo do Olé Open Bar. Combinado? Gláucia, vamos lá. Todo jornalista esportivo, a gente diz, é um atleta frustrado. Com você, também foi assim? Também. Além de frustrada, eu acho que faltou pouco incentivo. Eu costumo dizer que eu sou daquela época das meninas que ouviam que a gente não podia jogar bola, né? Então, eu nunca joguei futebol, eu não sei jogar. O pessoal monta o futebolzinho, mas vamos. Eu falo, gente, eu não vou atrapalhar o jogo alheio, porque realmente eu não tive essa experiência de vida. Mas eu sempre amei esporte, né? Eu cheguei a jogar basquete nos tempos de colégio, que eu também amo basquete. E aí faltava talento de fato, né? Assim, como eu sempre maior da turma e tal, eu era pivô, né? Mas também não acho que talento e também não tinha muito incentivo, né? Uma escolinha, nada, e aí passou batido. Mas eu sempre amei esporte, assim, né? Eu cresci acompanhando, gostando, era uma coisa muito minha, assim. Eu pedia para ir a jogos, para estar no campo, para estar no ginásio, e ali também acompanhando jornalismo esportivo, que foi sempre uma coisa que eu gostei demais, assim, de comprar jornais, de ouvir rádio, que é uma paixão que eu sempre tive, assim, de ouvir jogos no rádio e assistir TV, os programas principais. Quando meu time era campeão, eu gravava, né? Porque ainda era da época da fita, punha a fita gravar o programa, então eu tinha muita fita que eu gravava, guardava os recortes de jornal, enfim. Então, sempre foi uma coisa muito minha. Mas, realmente, como atleta, não teve como, não vingou. E aí o jornalismo, que já era uma coisa que eu gostava, acho que acabou unindo as duas coisas, assim. Foi o jeito que eu encontrei de estar com o esporte, assim. Para ficar perto do esporte. É. E fala um pouquinho, Gláucia, do começo da tua carreira, assim, antes da TV. Você passou por rádio, jornal impresso, teve alguma experiência desse rádio tipo? Não, e é uma coisa que eu sempre quis. Eu falo que ficou uma lacuna, assim, na minha história profissional, que é não ter feito rádio, né, por conta de gostar muito. Mas eu sempre quis trabalhar com jornalismo esportivo, né? Então, assim, era uma coisa que eu buscava sempre. Mas eu saí da faculdade e precisava trabalhar, enfim. Antes, no meu último ano de faculdade, era um estágio, mas também era um trabalho. Eu cheguei a trabalhar na assessoria de imprensa do Hospital das Clínicas, em Campinas, que eu fiz PUC, né? Então, eu fazia um atendimento lá público e fazia um pouco de comunicação interna também e tal. E aí, quando eu me formei, me surgiu uma oportunidade para trabalhar na comunicação interna. Eu não sei se eu devo falar marcas, enfim. Pode falar. Rede de varejo aqui, que era Casas Bahia na época, e eu vim para São Caetano, né, que eles têm a matriz ali. Então eu fazia comunicação interna, mas sempre buscando outras coisas. E aí foi nessa época que eu resolvi ir morar fora. Eu falei, eu vou aproveitar que enquanto eu também não entrei ainda onde eu quero, né, não encontrei o que eu quero, eu vou viajar, vou fazer um curso fora. Aí eu fiquei quase um ano em Portugal, fiquei 11 meses no Porto, fui fazer um curso que era de jornalismo esportivo também. E aí agreguei um outro que era com assessoria de imprensa, porque tinha sido a minha experiência ali também. Falei, bom, pode ser uma oportunidade de mercado no futuro, quem sabe.
E aí, quando eu voltei, que eu fui procurar uma coisa mais dentro do que eu queria, ainda também não conseguia muito dentro do jornalismo esportivo. Em alguns lugares em que eu fui, eu ouvi gente falar, a gente não contrata mulher para a equipe de jornalismo esportivo. E você tá falando de que época isso, mais ou menos, Glaucio? Que época? Poxa, 2011, 12? Nossa. É um absurdo. 2011, né? Super recente. Achei que você ia falar, recente, é, não, 10 anos atrás, né? Então, assim, cheguei a ouvir isso, e aí, procurando, surgiu a oportunidade de entrar como freela na produção da EPTV em São Carlos, né? Que é afiliada da Rede Globo ali na região central do estado de São Paulo, no interior de São Paulo. E eu entrei como uma produtora freela, era uma vaga de 3 meses, e aí fui ficando, fiquei mais de 7 anos. Caramba. Mas aí foi que eu fui me formando como profissional de TV, né? E assim, passei por produção, apresentação, fechamento de jornal, reportagem, e aí foi que eu fui, aos poucos, conseguindo esse espaço. Mas o Álvaro sabe muito bem que a vida da afiliada é bem apertada, o cobertor é curtíssimo. Então, eu fazia muito jornalismo geral também, né? Para chegar ao esporte, você tinha que pagar ali um pedágio, né? Falando de uma forma, ok, assim, E não mesmo pejorativa. no esporte, a gente tinha que continuar pagando o pedágio. Também. Então, assim, a gente tinha que passar o dia fazendo outras coisas. Era desde a matéria de economia, ao factual, à polícia e tal, e à noite o jogo. E aí ia fazer. Aí, quando comecei a entrar também nas transmissões do Sport TV... Aí era aquele corre, era pegar o carro. Muitas vezes eu pegava o meu carro e ia, trabalhava o dia todo, pegava o meu carro e ia bater em Araraquara, porque a gente ficava em São Carlos, né, a base da TV, ia bater em Araraquara, ia bater em Rio Claro, ia bater em Limeira, Campinas, aí eu ia fazer o corre para fazer os jogos. E aí, depois de lá, me surgiu a oportunidade na TV Tribuna em Santos, que aí foi que eu fui ser, enfim, só setorista do Santos, né, assim, só, eu digo, de ficar focada no jornalismo esportivo. E de lá me convidaram, a ESPN me convidou para ser apresentadora e estou na casa há 3 anos como apresentadora. O resto é história, né? O resto Não, é mas- história. Eu tentei dar uma resumida. Não, foi ótimo. Que eu foi falo, ótimo. não sei se vocês sabem, mas jornalista fala muito. né? Gosta um pouquinho de falar. A gente gosta. Mas lá você comentou dessa questão do interior, né? E a gente sabe que trabalhar, ainda mais no jornalismo esportivo, futebol, em cidades do interior, não tem o mesmo glamour e a mesma estrutura de fazer isso em São Paulo. Até pela estrutura dos times, a atenção que é dada. E apesar do futebol paulista ser muito rico, são várias divisões, né? Para quem é de fora de São Paulo, às vezes não sabe. Tem muitos times tradicionais também que jogam nessas divisões. Como que era estar, às vezes, no estádio da Ferroviária, estar lá em Rio Claro, em Limeira, fazendo essa cobertura com esses times menores e trazer as histórias deles para a tona, assim? Era bom. Eu tenho ótimas lembranças e muito carinho, assim, dessa época. Eu, como sou do interior, eu sou nascida em Araraquara, né? Nascida e criada em Araraquara. Então, a minha primeira relação, né, de contato fui a um jogo, era a antiga ainda Fonte Luminosa, então era ali onde eu ia, quando vinham os times maiores para a cidade, enfim... Tinha memória afetiva ali. Exato, aquela memória afetiva. Enfim, eu me criei ali, né? Então, também acompanhando o time de vôlei, de basquete da cidade, que Araraquara teve bons times, né, na minha infância e adolescência. Então, eu tinha essa relação e eu conhecia de forma muito próxima, né, esses times do interior. Então, para mim, aquilo era muito... A minha história, e eu costumo dizer ainda até hoje, a minha história de vida é profissional, né? Então, eu tinha o maior respeito e eu me identificava muito, não só por essa minha história, por essa minha origem, mas eu me identificava também em ver aquelas histórias daquelas pessoas, fazendo aquilo com amor, com carinho, com dedicação e também buscando um algo a mais. Assim. Sim, um sonho também. Um sonho também. Época de Copa São Paulo. Cobri muitas edições da Copinha, acho que mais de 10, assim. E eu vi ali quantos meninos, aí você ouvia uma história, sempre aquelas histórias que cativam muito daquela galera que vem de longe e tal, e eu ficava olhando aquilo ali e falava, eu também vivo a minha história, né? Então, eu também vivia por um sonho, eu também fazia o meu corre. Então, aquilo era muito legal. E cobrir os times do interior, para mim, tinha essa proximidade. Eu gosto de divisão de acesso, as pessoas acham meio louco, mas eu acompanho até hoje, mesmo não sendo o meu dia a dia de trabalho. Adoro acompanhar a Série A2. Isso não sai da gente. Não sai. É absurdo, assim. Acompanho contratação. E ainda tem muita gente que é conhecida. Pô, fulano tá lá, o Beltrano tá aqui.
Então, assim, gosto de acompanhar e de assistir. Então, assim, tem, sei lá, tô de folga. Pra mim é um baita programa. E assistia um jogo de Série A2, e assistia um jogo de Copa Paulista. O Que último que eu legal. fui ali na Moca, fui assistir lá no Juventus, fui lá assistir um jogo de Copa Paulista, porque eu gosto. Eu falei, pô, é um programa. É um futebol mais raiz, diferente do que a Muito, gente vive com os muito. grandes É, clubes, né, é, Glaucio? Até a entendeu? atmosfera, né? Isso. A galera que vai, o E assim, entorno. e eu até eu vejo dessa forma, é mais a realidade do que é o futebol, né? Embora a gente trabalhe com esse futebol rico, né? Os grandes clubes, a realidade é essa galera, sabe? Assim, a maioria, né? A grande parte tá aí, tá trabalhando, tá buscando seu espaço. Fiz muita quarta divisão do futebol paulista, fiz bezinha em times e que eu ouvia os meninos, não, eu tô aqui pelo alojamento e alimentação, não ganho nada, eu tô jogando pela oportunidade. Isso é fato. Então o clube oferecia pro cara, olha, você tem moradia, você tem o que comer e vai Joga. jogar ali os 3 meses de bezinha, ver se alguém olha. É a porque grande maioria, inclusive. É, grande maioria, mesmo porque a quarta divisão é sub-23, né? Então, assim, para aqueles meninos, né, os caras mais jovens que ainda buscavam um espaço, era oportunidade. Então, assim, tinha muito dessa história, né? Eu acho que é o que é mesmo o futebol, né, brasileiro, assim. Isso a gente está falando do interior de São Paulo, como Sim. você bem falou. Tem estrutura, tem divisões e tal. Se a gente for andar por Nossa, aí... para outros estados a situação é Exatamente. muito mais trágica, É, né? muito mais. Mas tenho carinho disso. Muito É carinho. isso. Luizão, chega pro papo, meu amigo. Ô, Glaucio, você estava comentando sobre o Santos, né? Que você trabalhou cobrindo o Santos. E o Peixe é um clube que tem umas características bem peculiares e específicas do Peixe mesmo, né? Que é, pô, teve o Pelé, teve o Neymar, tem uma categoria de base espetacular. Como é que foi essa experiência de cobrir um clube tão importante e tão relevante na história do futebol mundial? Foi muito legal. Foi uma experiência, assim, incrível também na minha vida. Também tenho grandes lembranças disso. E realmente o Santos tem essa história, o Santos tem até uma atmosfera, não só a vila, mas o clube em si, né? Por essa relação com esses nomes do passado, essa questão dos nomes do presente, dos meninos. Então tem muita coisa. O Santos tem uma característica bacana que eles ainda cultivam assim a relação com os antigos jogadores, né? O clube tem um grupo que eles chamam de craques eternos. Então eles estão sempre lá, eles estão nos eventos. Uma vez eu mediei um evento que tinha o Mengalvio, tava o Coutinho, tava o Pepe, tava o Edu. Então assim, eu lá na mesa com esses caras, né? E o Pelé não tava bem de saúde, não pôde ir, eu tava ali só, eu tava no lugar ali do Pelé mediando a mesa com esses caras assim. Então, isso era muito legal, porque embora a gente não tenha visto esses craques jogando, são histórias, né, que eu ouvia, né, que eu cresci ouvindo, a gente ouve do pai, ouve, enfim, né, porque foi uma época muito grandiosa do Santos. Então eu chegava lá e eu sabia quem eram aqueles caras por ouvir, por ter essa história. E o que eles representam. E o que eles representam, né? Então era muito legal, assim. O Santos tem essa característica. E essa história dos meninos, né? Tava ali, outro dia eu tava entrevistando o Rodrigo e hoje ele tá indo para a Copa, assim, numa ascensão, né, meteórica. Então é muito legal. E é isso, essa coisa do raio, né, como eles costumam dizer. Todo ano eu olho, poxa, quando vejo o Santos em dificuldade e tal, eu falo, não é possível que de novo os meninos vão salvar. E aí, de repente, acontece, né? E é uma relação diferente até, né, dessa coisa com a categoria de base. A gente sempre fala de ter esse cuidado, que os clubes hoje pensam mais nessa maturação do atleta antes de subir. Pô, a gente tem discutido muito isso com a situação do Endrick e tal, mas ali no Santos parece que é diferente. É sempre na necessidade e põe, eles vão e é uma coisa realmente que chama a atenção. Então, o clube tem as suas particularidades, também até questão de gestão, questões internas também tem as suas particularidades, né? Mas foi uma experiência muito legal, foi bem diferente, porque ser setorista também é um trabalho diferente, né, do que você cobrir vários clubes, porque você faz todo dia ali, então tem dia que você chega ali e fala, gente, hoje não tem, mas você precisa tirar uma notícia, você precisa tirar uma informação, você precisa... É um trabalho ali de você garimpar, e aí vai além disso, de você também
ter mais fonte, ter mais gente que você conhece, você buscar informação de outro modo também. Então, tem essa característica do ser setorista, né? Tem dia que você chega lá, tá tudo acontecendo, tem dia que você chega lá, nada, não acontece absolutamente Tem nada. dia que é até difícil colocar tudo dentro daquele 1 minuto e 40 que os caras te dão, e tem dia que é o contrário. Exatamente, tem dia que sobra informação, tem dia que falta, e você fala, nossa senhora, né? Eu não publicaria porque não tinha, mas, enfim, também acho que esse desafio de fazer e também foi bem interessante. Ô Glaucio, a gente falou das dificuldades do interior, né, que tem um cobertor muito curto, muitas vezes falta estrutura. Essa sua ida para Santos, ela é muito importante na sua trajetória, né, porque aumenta bastante a sua visibilidade ali, você passa a trabalhar com um clube grande, isso te projeta muito mais, né? Com certeza, com certeza. A minha ida a Santos, assim, é determinante dentro da minha trajetória, da minha carreira, né? Foi a minha grande vitrine, assim, estar cobrindo o Santos por essa projeção, por ser um clube grande. Eu acho que, de fato, eu acabei entrando mesmo no grande mercado, né? Embora eu já estivesse há muito tempo na afiliada da Globo, fazendo os jogos aqui para São Paulo, estava sempre por aqui também, né, na redação da Globo, cobrindo férias, cheguei a passar 3 meses aqui cobrindo férias e tal. Eu acho que essa foi realmente a entrada, assim, né? Foi o que me projetou mais, porque, afinal, você aparece mais, você tá todo dia num grande clube, fazendo jogos maiores e competições maiores, né? Não é algo tão pontual. Porque quando ficava no interior, a gente esperava um grande campeonato. O Campeonato Paulista era a nossa Copa do Mundo. É isso. Que era quando a gente podia fazer transmissão, a gente podia aparecer na rede, né? Como a gente costuma dizer. Então, assim, aí passa para o seu dia a dia, aquele é o seu dia a dia, né? O que pra gente era ali 2, 3 meses, o seu dia a dia passa a ser aquele. Então, sem dúvida nenhuma, o Santos que me deu essa projeção, e quando eu fui convidada pela ESPN, até perguntei, nossa, mas como que surgiu e tal? E aí falaram, não, alguém viu você aí fazendo o jogo e tal, falou, nossa, a gente podia convidar ela para ser apresentadora e tal, será que ela topa? Então, assim, alguém viu e falou, legal, vamos chamar, né? Então, sem dúvida que foi determinante na minha vida. É um chamado merecido demais, inclusive. Obrigada. Glaucia, você trouxe aqui um relato, assim, trágico, eu diria, né, de 10 anos atrás, de alguém dizer que não contrataria uma mulher para a equipe de jornalismo esportivo. Como é que você vê essa evolução? Porque hoje a gente vê muitas meninas, tem as meninas narrando agora, o que é muito legal. O que você pode falar sobre isso? É ótimo que a gente esteja ocupando outros espaços e mais espaços, né? Então tem na narração, comentário, reportagem, apresentação, mas ainda é uma realidade, né? A gente fala de um curto espaço de tempo, dentro desse período, sei lá quantos anos atrás, mas sei lá, posso jogar aí 5, 6, 7 anos atrás, também cheguei a ouvir em um outro lugar em que fui conversar de uma vaga, também uma coisa nesse sentido. Olha, então, mas você sabe, né, para mulher é mais complicado. Você tem o sonho de ser mãe? Você tem o sonho de casar? Oi? Assim, né? Quero o chefe do lugar me perguntando sobre isso. Ah, porque tem fim de semana, a gente trabalha fim de semana. Amigo, eu sei, né, onde eu estou me colocando. Eu sei, assim, um tratamento muito diferenciado e muito machista nessa fala, nessa entrevista de emprego, nessa conversa. O que importa? Qual é o meu sonho pessoal, se eu quero ser mãe? Ele nunca vai perguntar para um dos meninos que chega lá, você tem o sonho de ser pai? Não vai perguntar. Perguntou, mas você é casada, você tem família e tal. Assim, amigo... O que isso vai impactar no meu talento, na minha competência? Mas isso ainda pesa, porque muitas vezes a gente ainda ouve isso. Então, mas a fulana é mãe, não dá para mandar. Você perguntou para fulana se ela quer participar, se ela quer fazer, se ela quer trabalhar? Ela vai organizar a vida dela. Então, isso ainda impacta, a gente ainda ouve muita coisa. Ainda há muita coisa velada que você sente que na hora do... manda o homem, não manda... Isso acontece, mas a ocupação de espaços, eu acho que ela acaba sendo natural. E agora também, daqui em diante, assim, eu acho que os espaços que foram sendo abertos e vão sendo abertos ainda mais, e eu vejo isso de forma muito positiva. Acho também que esses espaços têm sido ocupados com muita competência por muitas mulheres, e também a gente precisa se formar de um modo diferente.
Outro dia eu estava conversando isso com os meninos lá da TV. Embora a gente tenha grandes nomes, né, mulheres que foram abrindo caminhos e espaços, ainda tudo muito recente para a mulher dentro do jornalismo esportivo. E recente da gente estar ali ocupando aquele espaço. Então, assim, a preparação, a forma como a gente é formada, exige muito mais, sabe? Porque, é o que eu falei, eu tenho 36 anos. Quando eu era criança, eu não podia jogar bola. Então, assim, não tô tão velha, né, gente? Então, se eu for parar para pensar, aquela realidade de formar já essa cultura do esporte para a menina é diferente. Hoje eu já paro para ver as meninas mais novas que a gente tem lá, com 20 e poucos e tal, já traz uma outra cultura. Então, assim, já há uma formação também diferente. E eu acho que isso é muito legal. Delas entenderem, delas já terem essa liberdade até de estar no meio do esporte como se aquilo não fosse algo que chama atenção, né? Assim, eu costumo dizer que a gente só vai chegar num nível ok quando ninguém para perguntar para mim como é que é ser mulher trabalhando com isso. Só quando alguém virar para mim e falar assim, como é que é trabalhar com isso? Virou ponto. Natural, né? Isso. Como é que é trabalhar com jornalismo esportivo? Ponto. Isso. Não como é que é ser mulher trabalhando jornalismo esportivo. Mas eu entendo que falar sobre isso, nos colocar sobre isso e expor essas coisas ainda seja muito importante, né? Então, assim, muita gente me procura para entrevista, trabalho de faculdade, estudantes, justamente para falar sobre isso. E eu entendo que isso é importante também nessa formação, também para abrir esses espaços e para mostrar o que tem sido feito mesmo. Mas eu vejo de forma positiva. Talvez ainda não seja o ideal, né? Nunca é. A proporcionalidade ainda é menor, ainda ganha menos, ainda tem aquela coisa de ter que se provar mais, de não poder errar, né? Não se pode errar. A régua da cobrança é mais alta, infelizmente. Não se pode errar em paz. Errar todo mundo vai. Homem, mulher. Um dia você erra, um dia você fala uma coisa que, sabe? Mas pra gente o negócio é muito pior, então, assim, ainda existe. Mas eu vejo de forma positiva que os espaços vão sendo ocupados e com competência e com cada vez mais gente afim, e acho que vai ser um processo natural, né? Espero que seja. Boa. Você acha que a questão do futebol feminino também ser mais valorizado agora? Você tem mais transmissões, mais campeonatos, uma organização diferente, né, do que era há, sei lá, talvez 5 anos a gente pode falar. Isso também pode proporcionar mais mulheres se interessarem pelo jornalismo esportivo, além de ver os exemplos, né, que já tem hoje na TV, no rádio? Eu acho que sem dúvida. Eu acho que uma coisa acaba puxando a outra, né? Porque essas meninas hoje também vê o espaço de praticar o esporte, né? De estar no meio do esporte. Então, ok, ela pode jogar futebol quando criança, pode... Não virou jogadora, mas vai seguir em outra área dentro do esporte. Eu acho que essas possibilidades. Uma coisa acaba puxando o interesse, né? Então, se você tem a possibilidade daquela menina jogar, de ter uma escolinha, ou de ter um time profissional, ou de ter... Aquilo também fomenta, né? Não, vocês podem fazer, vocês podem estar aqui. Então, eu acho que uma coisa é muito ligada à outra, assim. Legal. Você comentou, Glaucia, da questão da convite para a ESPN, né? Saindo lá de Santos, da TV Tribuna. E aí você veio direto, assim, coisa simples. Vou apresentar um Sport Center, né? Só isso. Só, nada. Assim, chegar na Libertadores batendo pênalti, assim, na final. Como é que foi? Tá num programa que é super tradicional, uma marca não só brasileira, né? Uma marca mundial do grupo ESPN, e apresentar um programa desse. É impactante, né? Quando surgiu o convite, foi uma coisa bem engraçada a história, assim, porque eu sabia que eles estavam à procura de uma apresentadora. Inclusive, um dos chefes meu em Santos chegou um dia para mim e falou: a ESPN tá procurando apresentadora, você conhece alguém? Eu falei, nossa, agora não tô lembrada de ninguém. Se eu lembrar, eu te falo, né? Que um amigo dele daqui tinha procurado, o Edu Silva, maravilhoso, amo o Edu, me ajudou demais nessa vida, chefe lá em Santos. E um amigo dele procurou, ele falou, estão procurando apresentadora. Eu falei, não tô sabendo. Falei, tá bom, se eu lembrar de algum nome, e segui fechando o meu texto ali, né? Deu uns 2, 3 dias, sei lá, a menina da ESPN me ligou, olha, não sei se você sabe, a gente tá procurando um apresentador, e falaram no seu nome, queria conversar contigo, fazer um convite para você vir aqui, pra gente bater um papo e tal. E aí, porque assim, eu não tinha me colocado, né, eu não tinha pensado em mim para aquilo, mesmo porque eu fiquei em Santos pouco mais de 1 ano e meio,
Estava vivendo um momento que era maravilhoso na minha carreira, que era o que a gente estava dizendo, né? De uma projeção diferente, estava bem, estava feliz. A cidade de Santos é maravilhosa também, então, né? Eu não tinha pensado. Quando ela me ligou, eu falei, nossa. Aí até comentei com o Edu, né? Cheguei nele e falei, ó, me ligaram. Ele falou, não, vai lá conversar, vai lá, ué, não custa. E eu vim e tal, e aí me apresentaram que era o projeto, o Sport Center. Eu já tinha feito a apresentação, né? Eu fazia na afiliada, eu era apresentadora também e repórter. O bom da afiliada é isso, É inclusive, isso, né? que a Você gente joga faz em de todas. tudo, você joga nas 11 mesmo. E aí, mas a dimensão da coisa era maior. Aí eu falei, tá, e agora, né? Faço o que com isso? E fiquei pensando muito em tudo o que eu tinha e no que eu poderia ter, no que eu era, no que poderia ser. E aí eu vi como mais uma grande oportunidade, mais um crescimento profissional, né? Eu sei que muitos colegas repórteres têm esse sonho de ir para apresentação e tal. Aquilo não passava na minha cabeça. Aconteceu de forma natural, porque me surgiu esse convite, me surgiu a oportunidade. E eu falei, eu vou, né? Eu falei, eu acho que vai ser legal e vai ser algo assim que que eu vou crescer, né, como profissional. Mas foi impactante, porque eu cheguei, eles estavam reformulando a grade, então teríamos uma edição de Sport Center à tarde, era uma edição de 3 horas à tarde. Caramba. Ao vivo, 3 horas ao vivo, todos os dias. E claro que aquilo você fala, é uma marca mundial, é uma coisa enorme, você vai comandar um programa de 3 horas ali, ok, com uma equipe fera junto, o meu parceiro de bancada era o Gustavo Hoffmann, que super me recebeu, assim, eu falo para ele que o carinho que eu tenho de irmã com ele, porque ele me recebeu muito e me ajudou muito, então o que eu precisava, o que eu sentia ali de dúvida, de coisa, não, eu conversava com ele, então assim, me ajudou demais a segurar assim, esse período que a gente teve, porque logo depois veio a pandemia, então, mas aí ele mesmo fala, nossa, foram uns meses só, parece que a gente ficou anos os dois ali fazendo aquilo, né? E foi algo assim, um desafio, foi desafiador, mas eu acho que eu fiz a escolha certa e fiz bem em me jogar no desafio, sabe? Fiz muito bem porque realmente tem sido muito legal. Show de bola, Luizão. Nossa, até aproveitando o tema, você apresentou o Sport Center com 2 mulheres na bancada, né, a Marcela e a Rafael. Como é que foi essa experiência? Foi um marco? Você considera que foi um marco na sua carreira? Sim, eu acho que foi para nós, para a empresa foi, porque pela primeira vez 2 mulheres estavam apresentando, foi um plantão de fim de ano, e aí calhou, né, de estávamos as duas, e foi muito legal, né? Foi muito legal, assim, para dividir a bancada com a Marcela também, que já estava na casa há tanto tempo, né? E ela era aquela figura de mulher apresentadora dentro da ESPN também, então para mim também teve isso, né? E ela, outra pessoa que me recebeu demais quando eu cheguei. Então, para a gente foi algo marcante e acho que para a empresa também, porque naquele momento em que eu vim, até a ideia deles era essa também, ter mais mulheres na apresentação e em toda a equipe. Então, acho que também a gente conseguiu unir tudo isso. Para a gente foi muito legal de estarmos juntas ali, de poder comandar aquela marca juntas, pela primeira vez as duas, e para a empresa também, porque naquele momento era uma coisa que não, estamos trazendo mais mulheres, e aí, de repente, aconteceu das duas estarem naquele momento, então foi muito bacana. Da Max. E hoje a gente vê que a ESPN continua até investindo nisso, né? Com a criação do Mina de Passe, né? Linha de passe é super tradicional, a gente assiste, todo mundo aqui no Olé é fã, a gente acompanha. Quando eu vi que falou, pô, vamos ter um programa com as mulheres para falar não só do futebol feminino, mas também dar esse espaço. E aí você já comandou a bancada ali, já fez esse papel. Como que é estar ali nesse momento, Glaucio? Bom também. O Mina é um projeto que já existiu, né, na ESPN antes, mas agora voltou e veio mais naquilo que você estava dizendo, nessa reestruturação também do que o futebol feminino se tornou e nesse espaço, e eu acho que nesse momento é muito pertinente que a gente tenha, né? Porque há sim uma demanda, há um público, então assim, a gente tem notícia, a gente tem quem consome esse tipo de notícia, e foi muito legal, né? Então a gente
se divide na apresentação, né? Assim como é no Linha, a bancada é rotativa e na apresentação também. Mas eu fiquei muito feliz de ver esse espaço sendo aberto, de poder participar, de poder estar ali. Eu fiz o programa de estreia, né? Eu estava na bancada no programa de estreia. E no final do programa, eu fui agradecer e acabei falando coisas que não estavam nem programado. E a hora que acabou o programa, todo mundo chorando, todo mundo se abraçando. A Ivana, né, que é nossa editora também, ela desceu do suíte, me abraçou. Ai, tem uma foto linda nossa, a gente abraçada, chorando, assim. E eu não pensei em nada daquilo, eu não programei, eu simplesmente fui dar tchau e aquilo, eu acho que aquela hora que a gente passou ali me preencheu tanto e mexeu com a minha história de vida e tudo mais, que eu acabei falando as coisas, assim, né? Então, e falando nesse sentido, de que bom ver que a gente tá ali. Essa conquista, que a gente que a gente tem um espaço num horário nobre dentro de um canal como a ESPN, uma conquista para todo mundo, de poder debater, termos homens também ali falando sobre isso. É curioso, né? Porque quando a gente fala em futebol feminino, tem gente que às vezes escreve lá na rede social, vocês estão falando de futebol feminino e coloca um homem aí. Oi? Sabe? Não, a gente está falando de uma modalidade esportiva. Todo mundo pode comentar. Né? Todo mundo pode comentar, pode acompanhar, deve, aliás. Então, não quer dizer que a gente está ali falando de futebol feminino, que aquilo deve ser restrito a um público, né? Então... Vamos parar com as restrições, exatamente, né? Já acabou, né? Para você ver como é uma coisa muito cultural ainda que precisa ser mudada, né? O Glaucia, a gente falou sobre o seu começo de carreira, falou sobre a sua ascensão em Santos, sobre a sua consagração, né, numa das marcas mundiais aí, o Sport Center. O que falta para a Glaucia? Qual o seu sonho? Você para pensar assim no futuro, eu gostaria de fazer isso, não rolou ainda, quero fazer. Essa é uma pergunta do milhão, né? Assim, outro dia um amigo meu falou assim, o que você imagina tá fazendo daqui 5 anos? Falei, cara, é muito tempo, sabe? É difícil a gente parar e pensar, porque eu já planejei tanta coisa e a vida vai tomando um outro rumo, assim. Se há 5 anos atrás você perguntasse para mim, você imaginaria que você ia estar na ESPN, à frente do programa que você está hoje? Nunca isso teria passado pela minha cabeça, né? Mesmo porque em outros momentos da minha carreira eu vim na ESPN, eu vim bater na porta, sabe? E não deu certo. Logo quando eu formei, depois de um tempo vim também. Então, assim, aconteceu e na hora que tinha que acontecer. Agora, lógico que sonhos profissionais eu tenho, vou realizar um deles agora, né? Legal. Que é ir para a Copa do Mundo. Eu acho que os 2 principais sonhos da gente que trabalha com jornalismo esportivo é Copa e Olimpíada. E eu costumo dizer que é mais do que um sonho profissional, é um sonho de vida. Né? Porque... Não, uma experiência que... e é uma coisa que a gente sempre gostou, né? Você cresceu vendo aquilo, você cresceu... Então, assim, falava, nossa, uma Copa do Mundo. Então, o meu sonho, um deles, eu vou realizar agora, assim. E até em algum momento da minha carreira, achei que talvez isso já não fosse mais acontecer, né? Porque fui para a apresentação, você vai assumindo outras coisas. E aí, quando veio essa convocação também, eu fui surpreendida, porque falei, poxa, achei que isso talvez não pudesse mais acontecer, mas não, vou agora realizar esse sonho. Então, talvez o próximo seja estar em uma Olimpíada. Agora, profissionalmente, hoje eu, olhando para esse curto espaço de tempo, assim, da minha carreira, eu vejo o quanto eu conquistei, sabe? E o quanto eu consegui realizar nesse curto espaço de tempo. Então, é o que eu tenho, eu não consigo projetar para daqui a um tempo, assim, o que eu quero fazer, o que eu... Eu acho que são esses momentos, assim, essas coisas muito pontuais e que vão chegando, sabe? Estão chegando. E vão chegar. Deixa rolar porque vai acontecer. Luizão? Glaucia, você comentou que jogou basquete, né? E tem um envolvimento bem legal com outros esportes, né? Só que o Brasil é o país do futebol, né? O brasileiro é fanático por futebol. Então eu queria saber o seguinte, como é que é falar sobre outros esportes, como o basquete, no país do futebol? Tem espaço? Qual é a dificuldade? Como é que funciona? A gente tem que buscar espaços, né? Eu acho que a imprensa, de uma forma geral, a gente precisa fazer, às vezes, uma meia-culpa também, de parar e olhar e ver o espaço que a gente dá e o que a gente faz, né? Assim,
não é fácil, você precisa... Ok, eu entendo, o futebol é o que move, é o que vende, não vamos ser ingênuos aqui a ponto de dizer que não. Fato. Mas também existe público para outros esportes, para outras modalidades, para, enfim, coisas que às vezes ficam um pouco mais alheias. Na ESPN, a gente tem um público muito fiel de NFL, tem uma galera que curte muito aquilo, que participa muito aquilo. Então, tá provado que se você tiver um produto de qualidade, tem quem vá. NBA, até outro dia eu estava ouvindo podcast de uns amigos também que falam de basquete. Eles até brincaram, né, que a NBA é o segundo esporte hoje, assim, no Brasil, né? Porque, de fato, tem muita gente, tem muito apelo. Eu sou fã demais do basquete nacional, assim. Também amo, cresci dentro do basquete brasileiro, acompanhando como torcedora, depois como profissional também, cobri demais. E eu tento achar mais espaço até, já que, por exemplo, o NBB é um produto da ESPN, a gente transmite e tá ali, eu tento achar um espaço para colocar, eu tento vender ideias. A gente fez agora recentemente uma série que ia começar o NBB 15. E eu falei, gente, é um marco, é a 15ª temporada do campeonato, né, do Brasil e de fundação da Liga e tal. Vamos fazer uma série. Fizemos uma série de reportagens, assim. E teve um retorno muito legal mesmo, assim. Do pessoal da TV, de gente de fora, do pessoal do basquete. Então, a gente tem que ir caçando mesmo espaço, sabe? Porque tem muita coisa, tem muita gente afim de se ver e de ver aquilo, mas é um desafio pra gente também, de entender e falar, vamos dar 5 minutinhos aqui hoje, mais 5 ali amanhã. Transmite o jogo, transmite o jogo. Então, dá pra gente fazer ali no outro programa alguma coisinha, uma cobertura, entra um atleta ao vivo, ou vamos fazer uma série aqui, uma reportagem, eu vi essa história ontem no ginásio, dá pra fazer? Eu acho que cabe, é um trabalho que precisa ser feito aos pouquinhos, ok, mas que a gente precisa buscar e fazer, sabe? Glaucio, até em cima da série, como é que foi voltar à função de repórter, né? Porque a função do repórter, na minha visão, é a essência do jornalista, né? E às vezes a gente na apresentação... Puxa saco. Não é? E às vezes não, é que às vezes na apresentação a gente fica um pouco distante disso, a Glaucia sabe bem. E como é que foi voltar para essa função? Eu amo, né? É uma cachaça a reportagem. Né? É uma cachaça, eu falo isso, assim. Tem muita gente tem gente que sai e não quer mais voltar, mas eu gosto demais, assim. A reportagem é um ofício maravilhoso. Eu tenho um amor enorme pela reportagem, que também foi isso que me formou, né? Profissional de TV e tal. E acho que forma demais, né? Os perrengues e tudo que a gente passa. E sempre que eu posso, eu vou um pouquinho, assim. Dá um jeitinho. Eu me coloco... porque eu sou muito assim, eu sou muito inquieta. Eu não consigo ficar ali só com aquilo. Às vezes eu paro e penso, gente, eu podia estar quietinha, entrando no meu horário, fazendo o que eu preciso fazer, saindo bonita no fim do dia, não. E aí eu começo a fuçar, e eu arrumo um negócio, olha, tem tal coisa, eu vou, não tem quem ir, eu vou. Então, assim, porque é muito da minha natureza e eu gosto de fazer, e eu gosto dessa correria. Mas voltar para a reportagem é sempre muito bom. E aí eu voltei para fazer a série, e aí às vezes eles estão precisando também de repórter de quadra. Poxa, era o primeiro jogo, né, a abertura do campeonato, e aí o pessoal viajando que tinha final de Libertadores, enfim, você não faz pra gente? Maravilhosa, entendeu? Aquilo para mim é muito legal, é um momento bom, assim, eu faço com muito carinho ainda. É legal poder voltar, poder estar na reportagem também. E trazendo, eu acho que isso sempre traz muita bagagem, né? Sempre traz muita coisa, traz história, traz conhecimento. Ir para a rua eu acho importante, seja para quem for, sabe? Que fique ali, seja produção, seja na edição, de vez em quando vai lá. Contato direto com a notícia. O contato direto, com o que está acontecendo com as pessoas. Uma coisa é você falar, hoje o WhatsApp, né? Nem se liga mais, de novo, nem o telefone tocar mais na redação. Outra coisa é você estar lá, pessoalmente. Você está olhando na cara da pessoa, você está vendo qual que é a realidade, você está sentindo. Dali você ouve uma história, um fala uma coisa, outra você já traz mais elementos, traz outra pauta. A gente voltou dessa série com um monte de pauta, entendeu? Com um monte de ideia. Aí cabe naquilo que a gente estava falando antes, de chegar lá, olha então, vamos colocar fazer em prática, essa aqui. Né? Mas eu volto com muita alegria, assim, para a rua. Gosto de estar.
Show de bola. Dan Marques. Você comentou da bagagem, né, Glaucia, que tem aí na sua carreira, e você comentou da sua especialização em Portugal, né? E a gente vê a mídia brasileira, às vezes, sendo muito criticada, até os nossos técnicos portugueses que vieram para cá, às vezes, também pegam um pouquinho no pé do pessoal. Quando você esteve lá, você viu essa diferença, assim, de jornalismo esportivo lá em Portugal, nessa cobertura, até a relação com os campeonatos, como que era? Eu estive lá há 12 anos já. Eu morei lá, 12 anos já. Então, assim, não tinha ainda essa coisa muito, né? Porque é mais recente essa história embora outros técnicos portugueses já tivessem vindo para cá, eu acho que essa coisa surgiu mais recente. O jornalismo em si é muito diferente lá, né? O jornalismo, não só o esportivo, mas o jornalismo de uma forma geral. E foi até curioso, quando eu cheguei lá, muitos colegas de turma falavam: a gente quer ir para o Brasil estudar e você veio para cá. Porque a gente segue mais um modelo americano de jornalismo e o deles é um pouco diferente. Então, em alguns aspectos, eu vi a diferença, e nítido, não só na literatura e nas aulas, mas, enfim, na TV. E muita coisa do jornalismo esportivo que eu via lá, hoje eu vejo sendo implementado aqui. Desde o atendimento à imprensa nos clubes, desde dia de jogo, todo o entorno, toda a questão de imprensa, de atendimento à imprensa, de como aquilo é preparado e tal, eu via lá e falava, nossa, lá no Brasil é diferente. E aos poucos eu vejo já mais aqui, uma coisa mais... menos aberta, né? Que a gente tinha uma coisa mais aberta nos clubes, tinha, hoje não, hoje já é mais controlado, lá já era muito mais. Então eu ficava prestando atenção um pouco nisso. Mas óbvio que tem diferença, e mesmo que eu acho que isso também acaba enriquecendo para que a gente tenha essa visão um pouco do mundo das coisas e de como a nossa profissão também muda de um lugar para o outro, né? Claro que em 10 anos a coisa já expandiu, globalizou muito mais, então talvez seja um pouco mais próximo a algumas coisas. Mas tinha diferenças, tinha muita coisa que às vezes eu olhava e falava, nossa, não era nada disso, e eu acho que eu também podia ajudar nessa troca com os colegas, sabe? Às vezes eles perguntavam, nossa, mas como é que é lá? Então, era algo interessante também. Mostrar um vídeo do Craque Neto para eles, assim, nosso exemplo de comunicação. Craque Neto enlouquecido. De serenidade, exemplo de tranquilidade. Ô, Glaucia, você tem alguma preferência por algum clube português, assim, tempo que você ficou lá? Eu sou portista, né? Morei no Porto, poxa vida. E você acompanha o Campeonato Português? Acompanho, também sigo acompanhando, né? Aí claro que eu nunca tive um clube fora, eu tenho o meu time. E às vezes as pessoas perguntam, mas em tal lugar? Eu falo, gente, eu sou o meu time até na Lua, ponto. Mas... como morei no Porto e criei maior relação, assim, de amor mesmo pela cidade também, é um lugar que é um dos meus lugares no mundo, porque eu tenho vários, porque eu também já mudei muito de cidade. E eu ia aos jogos, gostava, fiz amizade com a torcida, tinha amigos lá, arrumava ingresso, então, assim, eu acabei pegando um carinho pelo Porto e sigo torcendo, então, e acompanhando também a distância. Show. Falando um pouquinho de Copa do Mundo, como é que tem sido participar do Pod Copa, né, junto com o Mauro Naves, que é um cara que conhece um pouquinho de jornalismo também. Um pouquinho de seleção, de jornalismo. Começou esses dias, né? Primeira Copa dele, eu acho. Primeira Copa, Como é que tem sido esse projeto? Muito legal, assim. A ideia do projeto surgiu pela cobertura da Copa América no ano passado, que a gente estivemos juntos, eu e o Mauro, né? Eu conhecia o Mauro, lógico, da época de Globo, né? Então a gente já tinha feito jogos juntos, assim, de dividir. Eu vinha para cobrir o Santos, enfim, em transmissões. Mas no dia a dia foi na Copa América. E a gente era uma dupla na Copa América, né? Então éramos os dois e ali meio uma coisa híbrida, os dois repórteres, apresentadora com comentarista. E foi uma coisa, assim, que fluiu de uma forma muito orgânica e foi muito bacana. Todo mundo, tá muito, muito bacana a interação de vocês e tal. E o Mauro é uma pessoa fantástica, assim, para trabalhar, né? É um baita cara que tem essa pouca experiência que ele tem, não à toa é o presida. Mas que, às vezes, as pessoas imaginam, né? Que um cara com a história dele, com o tamanho dele, a referência, né, para muitos de nós... que seja difícil para trabalhar, enfim, não, ao contrário. Era muita parceria e de dividir até as coisas, né? Porque o Mauro, ele
é conhecido, as pessoas ligam para ele, a fonte liga para ele. Sabe, eu vi outro isso. nível. É outro nível. O presidente então, assim, da CBF tá me ligando aqui. A fonte ligava, então assim, ele virava para mim, ó, fulano me ligando. Aí ele me puxava pra gente acompanhar e tal, e aí ele dava informação. Não, porque eu e a Glaucia conversamos com fulano, um dia ele fez isso, acabou ao vivo. Eu falei, Mauro, você conversou com fulano, né? Você não estava do meu lado? Eu não fiz pergunta que você tinha levantado aqui? Então nós conversamos. Fica tranquilo que nós estamos juntos. Então, assim, numa parceria muito legal. Abri esse parênteses todo para contar a história do Pô de Copa. Quando a gente, assim, fim de ano já, aí eu fiquei pensando, falei, poxa, precisamos fazer alguma coisa de Copa do Mundo, né? Aí eu já comecei, que eu disse aquela hora, já começo a fuçar a coisa. Aí eu pensei no podcast. Falei, todo mundo achou legal, foi uma baita experiência, vou propor isso pro Mauro. E aí falei, Mauro, pensei isso, o que você acha? Ele, pô, baita ideia. E aí a gente ofereceu a ideia. Falou, ó, a gente tá com essa sugestão, ano que vem é Copa do Mundo, super pertinente e tal, então, da gente fazer. E aí o pessoal gostou da ideia, a gente desenhou o projeto, começou 6 meses antes da Copa do Mundo, né? Foi até uma data marcada, assim. E foi muito legal também. A gente, em alguns momentos, imaginou que tivesse até mais facilidade para conseguir alguns entrevistados, e não foi assim, nem sempre foi assim, mas também foi muito divertido. Eu acho que isso também colocou a gente, né, dentro desse radar também da equipe que iria para a Copa, né? Então, de já trazer um produto para o ano de Copa, e a gente vai seguir com ele agora também durante a cobertura e tal, trazendo informações lá do dia a dia. Mas foi um projeto muito legal, assim, e nessa parceria de fazer com o Mauro e tal, foi bem divertido, e contar história, encontrar também com caras que pra gente referência, que eu vi jogar, que eram ídolos. Então, assim, né, de entrevistar o Ronaldo Fenômeno, sabe? Você fala, poxa vida, né? Só isso. Só isso, chega lá, tá o Ronaldo, e essa entrevista ainda foi presencial e foi muito bacana. Então, foi bem divertido, assim. Esses 6 meses foram intensos até nessa correria de de marcar, de fazer, mas muito legais. E legal da parte da Glaucia passar um pouco de experiência pro Mauro também. Exatamente, humilde, né? Humilde. Super tranquila. Vou entrevistar o Ronaldo Fernando, presta atenção aqui, Mauro. Você liga, Você não fala muito, não. Deixa que eu faço as perguntas. Tem uma coisa engraçada. O Ronaldo chegou para essa entrevista, tava eu e o Mauro lá fora, batendo papo. Chega o Ronaldo veio, cumprimentou, né? E ficaram ali os dois na resenha e eu do lado. Eu falei, quem sou eu na fila do pão pra estar nessa resenha, né, minha gente? Falei, só... Aí eu não sei pra que eu contei. A pessoa falou, ai, você não fez um vídeo, uma foto, que vídeo? Eu falei, vamos desfrutar. Eu tava na resenha ali, entendeu? Puxa vida. Eu tava no local, no momento certo, na hora certa. Eu só fiquei ali só de ouvinte. Local certo, hora certa. Exato. Luizão. Glaucia, a gente viu recentemente a reação dos jogadores, né, quando recebem a notícia que foram convocados para jogar a Copa do Mundo, né? Você também foi convocada para cobrir a Copa do Mundo. Eu queria saber como é que foi o teu bastidor pessoal quando você recebeu a notícia, como é que você passou essa informação para tua família e qual é a tua expectativa, a tua ansiedade para cobrir a Copa do Mundo, que é o auge no jornalismo esportivo, né? Chorei. Pra resumir, chorei. Chorei, mas chorei largada, como uma criança. Não sei se alguém filmou isso, porque o pessoal convocou uma reunião via Zoom. E aí, assim, né? Uma reunião e ninguém falou o que era, assim. Eu vi os nomes lá e tal. Ok. Aí fizemos, eu tava na TV nesse dia, tava eu e o Pedro Ivo Almeida. Ele estava lá também, ele tinha saído do ar, eu ia entrar no ar na sequência, enfim, num gap ali de programas. Fomos para essa reunião, a gente foi para uma sala de reunião juntos, né? Cada um com seu celular, mas assim como nós estamos, o Pedro aí e eu aqui. E aí começou ali todo mundo que tinha sido convocado e a chefia, o povo explicando. Aí eles começaram a falar, olha, gente, então esse é o pessoal que está aqui, a gente quer comunicar a vocês que vocês foram escolhidos para ir para a Copa e tal. E eu já ali, né? Fingindo costume. Fingindo costume. Eu aqui, assim, não, super normal. Ele só olhei pra cara do Pedro olhou pra minha cara, e a gente, nossa senhora, é ali. Aí todo mundo começou, né? Aí um povo com mais experiência, assim, uns meninos com pouca experiência, tipo Zinho, tipo Mauro, né? Aí depois que todo mundo falou, os chefes falaram e tal, aí começou todo mundo, obrigada, não sei o quê. Começou uma resenheira também, né? Quem vai ficar onde? Quarto, não sei o quê. Começa aquela bagunça.
Aí um agradece, outro agradece, aí o pessoal do costume agradecendo, a hora que chegou pra mim, aí não deu. A primeira vez que eu falei, eu queria agradecer, não queria agradecer, eu já desabei aí na frente de todo mundo, tinha chefe, tinha todo mundo na reunião, mas foi, assim, foi algo muito genuíno, né, muito, assim, porque lógico que naquele momento também passa o filme na tua cabeça. Lógico. Né, de toda a trajetória e tal. E aí chorei, aí o povo se emocionou comigo, o Zinho me escreveu depois, pô, você me fez chorar na reunião, cara, e não sei o quê. E aí, a hora que acabou a reunião, eu e o Pedro, a gente se abraçou, ele também emocionado, então... O bastidor foi esse, é de convocação também, não tem jeito, é um Legal. bastidor, assim, de convocação. E a expectativa é a melhor possível, assim, de poder viver esse momento, de poder fazer um trabalho legal, porque é uma baita de uma responsabilidade, né? A gente está com essa marca da ESPN, cobrindo uma Copa, num grupo, assim, nós vamos em 18 pessoas, né? Parece muita gente, mas até não, pela dimensão e pelo tamanho que é uma Copa do O Mundo. mundo vai estar olhando Sim, para sim, lá, a né? Vai tá distribuição, olhando. né? Quem acompanha o treino. Exatamente, então assim, é uma responsabilidade enorme e eu também, às vezes eu paro para pensar e olhar quem tá indo comigo, assim, gente que já viveu isso, gente que tem muita experiência, jornalistas mesmo, assim, que é o Pedro, é o Gustavo, então a Nathalie, o João, gente que eu admiro dentro da profissão também, então eu fico olhando e falo, nossa, eu tô com esse povo, então eu encaro dessa forma, assim, de uma responsabilidade, mas estou numa expectativa muito alta de fazer aquilo, de, claro, também me divertir trabalhando e de poder vivenciar, assim, a Copa. Merecido demais, porque a Glaucia é craque, viu? Não, Ah, você obrigada, comentou da Adriano. responsabilidade, Klaus, e acho que a ESPN, por não ter os direitos de transmissão dos jogos, tem uma responsabilidade diferente, né? De como que você cativa o público a ficar lá acompanhando num pré-jogo, ou ver a notícia ali depois, né? Um linha de passe especial, alguma coisa assim. Como que tem um planejamento para isso? Assim, já sentar e falar, vamos fazer desse jeito, vamos olhar. É um desafio, né? A ideia nossa é fazer a cobertura da seleção brasileira. O foco vai ser seleção brasileira. Essa foi a estratégia pensada, né, pela empresa. Acho que dentro disso que você está dizendo. Então, vamos focar em seleção. A gente vai ser distribuído em turnos, né, para atender a toda a programação. E a programação aqui vai ser uma programação bem extensa, ao vivo. E temos ainda o né? A questão do fuso, né? São 6 horas à frente lá, então a gente vai ser distribuído para que essa cobertura fique plena o dia todo e tenha gente ali acompanhando o dia a dia da seleção. Esse vai ser o foco, né? A ideia, a estratégia para cativar, né? Mas já que não tem a questão da transmissão na TV aberta, o Star Plus vai ter também uma programação, né? Eles têm uns highlights dos jogos, então vai ter uma outra questão também, então em paralelo com isso, não só o linear da TV, mas também que streaming hoje já é uma super realidade e é um dos braços muito fortes hoje nosso, que é o Star Plus, então também vai ter isso, de trazer alguma coisa de jogo nesses highlights, então a gente vai trabalhar dessa forma, mas o foco é a seleção brasileira. Legal. Ô, Glaucia, e para finalizar aqui, como é que tá a tua expectativa pro Hexa, assim? Você já vem falando de Copa do Mundo, passou o ano todo, né, com o projeto Pode-Copa e tal. O que você tá achando do trabalho do Tite, a convocação dele, os jogadores que estão indo para lá? O Hexa vem mesmo ou não? Ah, eu tô confiante. Tem que vir, pô. Eu tô indo, agora tem que vir. Agora vocês que lutem. Pra ser ainda mais especial, né? Ó, já pensou? Caramba. E a gente brincou outro dia que nós gravamos um programa faltando um mês, né? Foi um pontual, a gente fez um programa especial de um mês pro Catar. E aí, no fim do programa, a gente tinha que falar sem muretar. Vem ou não vem? Eu falei, olha, eu tenho sinais e posso provar. A final da Copa do Mundo é no dia 18 de dezembro, que é meu aniversário. Então... Quando, na vida, teríamos uma final de Copa do Mundo no dia do meu aniversário? Eu estando lá, eu não tô pedindo mais nada, gente. Eu tô pedindo muito pra ele. O presente é muito claro, né? Só tô pedindo Hexa, não tô pedindo muita coisa pra esse povo. Tranquilo. Mas acho que as possibilidades existem sim. Eu acho que o trabalho do Tite evoluiu demais nos últimos tempos. Assim, eu acho que o último ano, para mim, assim, ficou muito claro isso. Uma evolução de trabalho dele, até de mudança até de
ideias que ele tinha mesmo, ou que ele me parecia muito, muito apegado, e de já até repensar algumas coisas dentro do time. Eu acho que ele está levando um ótimo time. Assim, eu acho que o que ele tem em mãos ali, dá para fazer muita coisa, dá para ele pensar taticamente muita coisa. Tá levando gente que está num nível excelente, assim, que tá bem no clube, que tá jogando liga de primeira linha em altíssimo nível. Eu acho que chega no melhor momento, talvez, dessa época, dessa fase de preparação para a Copa do Mundo. Eu acho que é o melhor momento da seleção. Foi essa reta final, sabe? Acho que de estar todo mundo jogando junto, de como o Tite também consegue repensar o seu time, do que ele tem em mãos e está levando. Então, eu, de verdade, eu acho que se coloca. O Brasil sempre entra como favorito, né? Não tem jeito. Pode ser o momento que for, aquela coisa. A seleção brasileira, afinal de contas, né? São 5 títulos. Mas eu acho que é uma possibilidade real, né? Ok, Copa do Mundo é tiro curto, são jogos ali que é um dia, um erro, a coisa vai embora, mas eu acho que a possibilidade é sim real. Show de bola que vem, então, presente de aniversário. Pô, já pensou, a Glaucia lá vai chamar até para levantar junto com o pessoal. Eu acho justo, né? Já vou tentar isso, vou ver se o pessoal... Mauro Naves deve ter um contato de alguém ali. Vou falar para ele, por favor, né? É o mínimo que o senhor pode pedir por mim. Pelo menos uma fotinha com a taça ali. Tá? Glaucia, você já ouviu falar no show do Olezão? Não. Nunca ouviu falar. O Dan vai explicar. Vamos deixar o Luiz o Luizão vai explicar? Hoje. Vai lá, Luizão. Luizão tá trajado de KTO. Manda ver, Luizão. Glaucia, é o seguinte, o show do Olezão é como se fosse o show do milhão, o famigerado, que o Brasil inteiro conhece, só que sem o milhão. Então, é um jogo de perguntas e respostas. Você tem 6 perguntas para responder. E você pode pular uma e pode pedir ajuda dos estagiários, no caso hoje só um, que sou eu. Aí no fim, após todas as perguntas e respostas, a gente vai multiplicar o seu acerto e o seu erro por um papelzinho que você vai tirar depois que o Dan vai te fornecer aí. Tá bom. Ai, que medo disso. Ficou claro? Vocês deviam ter dito, eu me preparava melhor, tinha estudado para a lição. Luiz mandou bem na explicação. Né? Okay. Direto, aprendi. Acho que a gente só pode colocar uma pimentinha aqui, Cláudio, que tem um ranking. E aí você pode se gabar perante seus colegas da ESPN que já vieram aqui. Exatamente. Inclusive, eu ia dizer isso. Existe uma disputa interna, uma rivalidade. Gente, se eu ficar atrás do Edu de Menezes, eu não me perdoo. Eu não quero pôr pressão. Eu não me perdoo. O Edu gabaritou ontem. Não. Ele gabaritou. Mas ele teve azar do papelzinho. Ele foi mal na parte da sorte, deixou a desejar. Gente. E aí acabou ficando com uma pontuação baixa. Difíceis. Eu não posso ficar atrás do Menezes nesse ranking. Pelo amor de Deus. Questão de honra. Questão de honra. Então vamos lá. Show do Olezão, Glaucia Santiago. Vamos lá, produção. Primeira questão. Araraquara é uma cidade incrível e tem esse nome originário do Tupi-Guarani, que significa A. Morada do Sol, B. Vale Ensolarado, C. Terra Brilhante ou D. Cidade da Ferroviária. Eu tenho certeza absoluta que Glaucia Santiago vai acertar essa questão. Morada do Sol, né? Que na verdade do Tupi-Guarani Aracoara, que foi aportuguesado para Araraquara, Morada do Sol. Aí, ó, já conta essa explicação pra um ponto a mais pra eu ganhar do Menezes. Ela não só acertou, como deu uma humilhada. Nossa, ela deu uma humilhada. É que eu não sei o que vem a seguir, então eu já fui me garantindo. Letra A, então. Tá certa disso? Estou certa disso, pode confirmar. Resposta, produção. Correta, começou bem a Glaucia. Da Ferroviária valeria também, né? Valeria também. Araraquara não significa isso, mas valeria. Vamos lá, uma questão, um acerto para Glaucia. Segunda questão, então, show do Olezão. A cidade de Santos possui vários times tradicionais, como o próprio Santos, o Jabaquara e a Portuguesa Santista. Qual é o confronto que caracteriza o clássico das colônias? Letra A, Santos e Jabaquara. Letra B, Santos e Portuguesa Santista. Letra C, Jabaquara e Portuguesa Santista. Ou letra D, Colônia de Férias versus moradores de Santos. O clássico das colônias. Clássico das colônias. Ai. Essa foi bem bolada, hein? Essa foi bem bolada, diria o nosso... clássico das colônias. Santista.
Olha, como é algo antigo, embora o Santos também o seja, será que é o Jabuca e Portuguesa Santista? Jabaquara e Portuguesa Santista? O Santos, clássico das colônias? Pelo nome. Ô, Eu não posso dar dicas, né? só que Não posso conhece dar já a dicas. Glaucia longa data, quer ajudar. Tá querendo que favorecer a Glaucia? isso? E aí, entre B e C, Santos e Portuguesa Santista? Lembrando que você pode pular ou chamar o nosso universitário também. Vamos dar uma olhada Mas tem na mais cara do perguntas estagiário. também, Só né, pra ver Glaucia? pela cara do É. estagiário. Melhor pular, melhor pular. Mas vamos lá, Glaucia, você pode palpitar aí também. Vamos ver se tá boa de E palpite. se eu errar, eu perco ponto, gente. É um pulo? Um pulo. Um pulo. Um pulo. Caramba, hein? Nunca ouvi falar do clássico das colônias. E aí? Acho que nem existe, o Dan inventou isso aí. Será? Que Então é isso? letra D, né? Se nem existe, é letra Aqui D. a pesquisa é séria, rapaz. Pesquisa Bora, séria, bora os embasada. estudos. Ô, Nossa, nesse Wikipedia. momento o povo de Santos me odeia. Gente, eu amo Santos. Me perdoa. Portuguesa Santista, quanto que eu não fui Uricumurso assistir Ó. Série A2 no meu domingo de folga em vez de ir pra Não, praia? Eu Gabriela. ia lá Histórico. comer tremoço. Seu Vamos Walter lá. Dias lá. Então vamos arriscar então a B, vai. Letra B, É. Santos e Portuguesa Santista? Hum, Tá certa disso? estou Vamos lá, resposta, produção. errada. Ah, eu tava era a certa. primeira. Ah, lá, Seu feeling tava Tava certo. Ah, certo, filho de viu? repórter. Era o ali, meu é. feeling, era o meu feeling. Você que me atrapalhou, Álvaro. Você me atrapalhou. Não venho mais, você me atrapalhou. Você devia ter sido o meu parceiro. Mas você ainda pode se recuperar, Glaucio. Não, você me atrapalhou. Agora eu vou embora. Não quero mais brincar. Um acerto E um erro. e um erro. Vamos lá, terceira questão, Glaucio. Tem como se recuperar ainda. Qual time foi o vencedor da Primeira Liga, o Campeonato Português, na temporada 2021-2022? A. Sporting, B. Benfica, C. Porto ou D. Fluminense? Porto. Porto? Nossa. De primeira, Tá certa assim? disso? Que ano que nós estamos? Agora a gente tá na temporada 22-23. 22-23, É, Foi o a Sport última foi na temporada. temporada passada. Foi na última temporada, foi o Porto. Foi Porto? Letra C, resposta, produção. Mandou O bem. Sport foi a outra. 2 acertos, um erro para Glaucia. Quarta questão do show do Lesão. Vamos lá. Qual é o tamanho do percurso mais longo do caminho de Santiago de Compostela? A. 525 km. B. 625 km. C. 725 km. Ou D. Prefiro ir para Araraquara mesmo. Ah, eu vou de D. Que eu sei mais ou menos daqui São Paulo, Araraquara, dá uns 300 e tralalá. Caminho de Santiago. Essa eu vou pular. Pular. Vai pular? Vou Pô. pular. O Luiz fez o caminho de Santiago. fez, Luizão? Luiz? Eu fiz a pé, mas eu tava muito cansado, eu não lembro. Não contou, você não contou os Não quilômetros, é contei. isso? Vou pular, vou pular. É melhor Vamos pular. lá, Não pulou. fiz, eu não fiz o caminho de Santiago de Compostela. O Sport Center é um programa tradicional da ESPN no mundo todo. Quem foi a primeira dupla a apresentar o programa em 1979? A. John Smith e Alex Press. B. George Grande e Lee Leonard. C. Terry Pitt e Richard Bush. Ou D. Paulo Soares e Antero Greco. Ah, tem que ser os dois, né, gente? Um beijo pros dois. Amo, amo. amo. É Vocês não isso. sabem a emoção que é trabalhar com esses dois. O Paulo Soares e Antero Greco. Queremos vocês aqui, Nossa, inclusive, com né? Ah, certeza. eles são Com incríveis. certeza. Por O dia que favor. me colocaram pra dividir a bancada com o Anterão. Nossa. Falei, gente, quem sou que eu? honra. É. Quem sou eu na fila do pão pra estar aqui? Entendeu? Eu quase chorei também. Foi maravilhoso. Beijo, que eu amo os dois. Depois dessa enrolação, cara. Será que o estagiário consegue me ajudar? Ah, consegue. E aí, Luizeira? Luizão é fã da ESPN. Eu sou fã da ESPN, mas olha, Eu trabalho e não tô Essa sabendo aí. responder, pô. essa E aí? aí foi sacanagem. Foi. Eu tenho certeza que pro Menezes não teve essas perguntas. Tenho certeza. Inclusive, o criador das questões foi criticado porque o nível tava muito fácil Ó, pro não tá, Edu de Menezes. ó. E aí e agora ele caprichou pra você, Glaucio. Ele O deixou o Edu- nível muito forte pra O você Edu agora. chutou umas lá que, pelo amor de Deus, ele nunca mais acerta daquele jeito. Mas acho que vale consultar o estagiário nessa.
Vamos lá. É a não, última gente. pergunta? Você tem essa e mais uma, Tem mais né? duas, Não, mas não posso pular mais. Você tem Você tem que responder as duas. Aí agora você pode responder Você essa vai com conseguir me ajuda. ajudar, estagiário? Senão eu chuto. Nem um pouco. Ah, Nem um então, pouco. gosto do estagiário sincero. Chuta. Não, vai ter que ser. Vou de letra A. Letra A, John Smith e Alex Press. Resposta? Ah, eu Ai, pensei George neles Grande também, mas puxa e Lee vida. Leonard. Eu tenho que ir mais no meu feeling. Tá vendo? Caramba. Um Então dos agora são primeiros. 2 acertos e 2 erros para Glaucia. O meu ranking tá muito baixo. Não, ainda tem a pontuação, calma, ainda tem, Glaucia, calma. tem o dispositivo tecnológico ainda. Última questão para Glaucia no show do Lesão. Complete a canção Meia-Noite e Meia de Guilherme Santiago. Eu volto pra casa de cabeça cheia. Relógio marcando meia-noite e meia. Uísque sem gelo na prateleira. Letra A. Eu pego e bebo, bebo a noite inteira. Letra B. Eu pego e coloco na geladeira. Letra C. Eu pego e bebo fazendo besteira. Ou letra D. Melhor ir dormir que amanhã tem Sport Center. Tem sempre duas válidas, né? Eu também queria que o pessoal reavaliasse esse quiz, tá? Vai entrar no STJD. Eu vou pedir, quero VAR nesse negócio, porque, gente, a D era uma opção válida, né? Então, assim, você vai saber ajudar também, estagiário? Não, alguma tem que saber, Pelo né? amor de Deus, você não gosta de sertanejo? Eu gosto, mas essa aí eu realmente não eu consigo também tô te nessa ajudar. vida. Eu gosto, mas essa eu não conheço. Tenta não. achei que era cantarolar, seu- Glaucia, Não é seu talvez. parente, o pessoal do É. Guilherme Então, Santiago? Você acredita que eu tenho um tio que chama Guilherme, né? Então, assim, é tipo meu tio e meu pai. Às vezes, nesse tipo de questão, Glaucia, cantarolar ajuda. Então, mas essa eu não tô lembrada, Álvaro. Canta você. Eu não lembro também. Você também é interior, você... Canta por aí, fa- Dan, você que fez a Você é pergunta. interior, não posso você, dar o por ritmo, favor, cante. Aí, Não, dá uma cantaroladinha. Acho que vale Vai, a dica, Dan. né, Luizão? eu não faço a menor Claro, pô. Essa eu não tô lembrada, gente. Essa eu não tô Eu, lembrada. sinceramente, eu não tô lembrando mesmo. Não tô lembrando Não é um dessa. hit deles? Não Não. tô lembrando, Eu cara. achei que era. Deve ser letra A. Eu Considerando iria lá assim- também. Olha lá. O Bruno Vicari teve aqui e disse que considerando a semântica e a métrica... Ah, tá. É que Aí tudo ele é outro chutou. naipe, né, É. gente, também. Você já vê que eu já foquei em quem? No Menezes. Eu tô me colocando... já tô descendo mesmo, assim. Letra A, então, é isso? É isso? Pra mim era A ou era C, mas eu vou Ó, letra segue teu A. feeling. É. Os outros Não, eu azul... vou de letra A, vou de letra A. Letra A? É. Vamos lá, então, produção, resposta. Ah, O feeling dela tá em dia mesmo. Muito bom. Tá, aquele outro C me atrapalhou. Eu quero que reconsidere aquela resposta. Vou chamar o VAR. 3 acertos, 2 erros. Vamos para a parte tecnológica do show do Lesão? Aí é erro na certa. Isso é uma tecnologia muito avançada. Eu tá, achei que eu ia Glaucia? ter que fazer alguma coisa tecnológica. Sou Não, zero não, tecnológica. A gente também, Zero. Glaucio. Eu amo um papel, eu amo um caderno, eu amo anotar as coisas à mão. Tranquilo. ele Sabe vai aquele se dar negócio? bem. Anota no bloco de notas do celular. Eu não vejo. Eu quero um papel. Glaucio, só puxar um papelzinho para multiplicar os seus acertos. Que são 3. 3 acertos. Isso. Então vamos lá na Meu sorte. Deus do céu. Me arrumaram um estagiário que não soube me ajudar também, gente. Olha. Pô, Luizão, você não sabe a dupla de apresentadores que 10. iniciou? 10? Mentira, tô. 4. Nossa, Ah, 4, não, 4, tá bom. 12 pontos? 12 pontos. Ó, não quero te pressionar, mas já passou Eduardo de Menezes. Ah, já. Ok, já. Mas tem agora o que vai multiplicar os seus pontos negativos. Exato. Ah. Se tirar uma pontuação alta Tem aí que tirar agora... um número baixinho agora. Ai, gente, vocês também não me ajudam. Vem a notícia boa, depois a notícia ruim. Então agora são 12 pontos, é isso? Isso, menos... Menos. Puta que... Reações sinceras. Tirou 10? Eu vou embora, obrigada. Tirei 10, ó. Caraca! Aliás, tinha dois... Não, ó, tem que impugnar. Eu quero mostrar. Tinha 2 papeizinhos juntos, ó. Ah, não acredito. Tinha 2 juntos. Nossa. Tá E aqui. agora? O 9 e o 10. Vamos multiplicar pelo menor. Por 90. Pelo 9, é. Ó, não. Pelo 90 aí seria Eu quero o muita regulamento sacanagem. dessa competição. 2 papeizinhos embrulhados juntos. Alô, produção. Alô, Não, produção, vamos de STJD. nove, Eu então. acho que... 9, é justo. Não, não é justo. Justo era eu tirar outro papel, porque isso daqui não tem resultado. Jamais, não. O Dan quer multiplicar por 90. Não, Só é 2 ou 19. Ou Não. 19. Não, não é multiplicar justo. por 9. Não então, é justo, ó. 18.
Eu não aceito esse resultado. Eu vou entrar no STJD. Menos 6? Menos 4, né? Menos 4? Ah, não, menos 6. Menos 6 Menos- eram 12, é. É, menos 6, Glaucio. Mas isso aqui não foi justo. Não, a vida Eu é quero assim. deixar isso bem claro. O Gente. show do Lesão é uma... É uma réplica da vida, nem sempre é justo. É réplica do VAR do brasileiro, isso aqui, né? Mas, Glaucio, ó, É isso. vou te ajudar. É isso. Vou te ajudar. Ok. Você pode chegar na ESPN, talvez hoje mais tarde, ou Hum. amanhã, olhar para Daniela Boaventura e É dizer: isso. fiquei na sua frente no show do Ah, Lesão. mas não. A minha rixa era com o Menezes. A minha Não, treta é com ele. Desse jeito não pegou Libertadores. Não pegou Não, Libertadores. não peguei nada. Ah, Vai lutar por Z4 É. ali, Nossa pra tentar Senhora. escapar. Tá no D6. Só caiu eu tá fazer vendo? acesso, né? Só porque eu falei pra vocês que eu gostava. Aí, é verdade. Já vou é fazer minha verdade. Vai pra série Bzinha. A2. Vamos, bora. Sem problema. Essa foi Glaucia Santiago no show do Lesão, mas pra finalizar o nosso Olé Open Bar, agora sim, temos Olé on Fire, Dan Marques. Chama subindo na tela da galera aí. Você sabe, Glaucia, o que é Olé on Fire? Cara, Não. O Dan vai explicar. são perguntas mais Mas, capciosas, gente, assim. Não, gente. Mas olha umas aí. brincadeirinhas com os Depois colegas. dos papeizinhos, olha, né, tudo- manchado, tá manchado esse campeonato, hein? São coisas tranquilas, Glaucio. Vai pra sair daqui alegre, com espírito Terminar divertido. em alta. Isso Bora. mesmo. Vamos lá, Glaucia Santiago no Olé on Fire, galera. Primeira questão. Glaucia, o que é mais difícil? Ficar em pé durante horas apresentando um programa na TV ou tomar mais brejas que o Renato Rodrigues no Happy Hour? Olha que eu fico de salto 2 horas em pé, hein? Mas Renatinho é imbatível. Beijo, Rê! Grande jogador. Love you! É isso, Dan Marques. Resistência é boa do garoto. É. Então. Apesar que a gente, olha, compete nossos churrascos lá, o pessoal vai bem, hein? Gosta É. da É, hidratação. o pessoal se hidrata bem. Legal. Não, legal. Glaucio, a gente sabe que a maior decepção do jornalista esportivo é postar sextou às 18 horas, mas ter que ficar em casa assistindo o jogo da Série B. Ah, não. É, Glaucio gosta. Você gosta, né, Eu Glaucia? gosto, eu abro meu vinho e Ah. assisto linda a Série B em casa, sem problema nenhum. De boa pra você. De boa, tá tranquilo. Show de bola. Luizão. Glaucia, o que dá mais trabalho? Ficar na rua produzindo aquela matéria difícil em pé por horas ou assistir um Coritiba e Cuiabá às 6h30 de domingo? Eu acho que ficar em pé, produzindo aquela matéria difícil, com o fecha com o que tem. Essa frase devia estar em todas as redações do mundo. Quando Fecha. você liga pra redação e fala, não existe isso que a pauta traz. Fecha com o que tem. Você precisa arrumar um vazamento, você precisa arrumar a Dona Maria reclamando, você precisa se virar. Eu acho que isso é pior. Essa frase é clássica. Né? Senhoras e senhores, essa foi Glaucia Santiago no nosso Olé Open Bar. Glaucia, muito obrigado por obrigada. esse papo. Muito obrigado por participar com a gente. Ah, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês, conhecer o Dan, também o Luiz, o Álvaro, meu amigo de longa data. Foi muito bom. Obrigada pelo papo. Mesmo o campeonato não sendo impugnado. Não sendo Ok, justo. não sendo justo esse VAR, eu queria deixar só mais essa reclamação aqui anotada. Mas, gente, muito bom. Obrigada, foi um prazer enorme. Obrigada pelo papo e estou sempre à disposição. Ótimo. Valeu demais, Glaucia. Valeu, Luizão. Valeu, Dan. Aproveitar e pedir aquela moral de novo. Se inscreve no canal, ativa aí o sininho para ficar por dentro de todas as notificações e compartilha com a galera o nosso Olé Open Bar. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo!